O ano era 1854 e o SS Arctic, o transatlântico de passageiros mais rápido de sua época, partiu para cruzar o Atlântico. Enquanto navegava pelo nevoeiro, lentamente desapareceu no horizonte. A Collins Line, uma companhia de navegação americana, iniciou suas operações em 1818 e só começou de fato o transporte transatlântico em 1835. Seus navios a vapor cruzavam o Atlântico de Liverpool a Nova York em apenas 10 dias. Não parece uma grande velocidade hoje, eu sei, mas naquela época a mesma distância levava várias semanas para outras embarcações. Leves na água com seus cascos de madeira, impulsionados por uma poderosa máquina a vapor, esses monstros eram a escolha favorita de muitas pessoas importantes. Elas pensavam, afinal, o que poderia dar errado com uma embarcação tão avançada? Isso me lembra de uma outra que todos acreditavam ser inafundável. Mas, de qualquer maneira, de volta à Collins Line. Ela se tornou uma grande operadora nas rotas transatlânticas com apenas outra concorrente, a Cunard's Line. Era uma empresa britânica que também pretendia ser a principal operadora na travessia do Ártico. Em 1835, a companhia recebeu um novo navio que viajou para Liverpool e voltou para Nova York com a maior carga até então. A partir daí, a Collins Line foi crescendo constantemente. Parecia que só poderia haver um futuro de sucesso para ela. Infelizmente, seus navios luxuosos tornaram-se caros para operar com a quantidade de carvão usado. Muita força combinada com cascos de madeira fracos significava que precisavam de muitos reparos após cada viagem. Então, toda a viagem acabava sendo cara. Mas como as embarcações eram seguras e tinham boa reputação, as pessoas estavam dispostas a pagar o preço, e a empresa definitivamente não estava em crise. Ela havia conseguido algo que ninguém havia feito antes. Como eu disse, os navios dela cruzavam o Atlântico em 10 dias, e Edward Collins, o proprietário, estava muito determinado a manter o ritmo. Seus 5 transatlânticos ultrapassaram facilmente a Cunard's Line, que tinha apenas 3. Com esse grande prestígio, atraía ainda mais atenção. Embora seus navios com cascos de ferro fossem mais lentos, a Cunard acreditava que ainda tinha lucro, independentemente de quão devagar fosse a navegação. Entre as embarcações da Collins, o Arctic, o terceiro a ser lançado, era o maior, chegando a 85 metros de comprimento, com 2 motores a vapor de alavanca lateral, cada um com 1000 cavalos de potência. As rodas de paz faziam 16 rotações por minuto na velocidade máxima. Na época de seu lançamento, a imprensa o chamou de o navio mais estupendo já construído nos Estados Unidos. Mas o glamour e a fama não conseguiram evitar o que viria a seguir. No dia 27 de setembro, o Arctic estava em sua viagem de Liverpool a Nova York, seguindo em ritmo acelerado através da neblina espessa. É possível que, naquele momento, após 4 anos de recordes de viagem, a tripulação estivesse super confiante com a navegação e com o navio. A apenas 80 quilômetros de Newfoundland, eles seguiram descuidados através do nevoeiro, sem contato de rádio, sonar ou qualquer outra forma de identificação de objetos, equipados apenas com código Morse. Uma embarcação menor, o SS Vesta, que funcionava como pesqueiro, operava em Newfoundland. Ela estava passando pelo mesmo caminho que o Arctic e houve uma colisão. Chocado com o acidente, o capitão do Arctic ofereceu ajuda ao pequeno Vesta. Mas logo ficou claro que o dano aparentemente pequeno era muito pior. Abaixo da linha d'água, por um buraco, a água entrava no casco de madeira, que, apesar de muito mais rápido agora, parecia menos valioso. A tripulação foi em direção à terra tentando tapar os buracos, mas não estava dando certo, e a água do mar continuava a entrar, enchendo mais e levando o navio para baixo. E por fim, quando a sala de máquinas estava cheia, a água apagou as caldeiras, tirando a enorme força pela qual o Arctic havia sido lendário. Ele se moveu lentamente até parar completamente. Enquanto continuou afundando, a ordem era abandoná-lo. Na época, a lei marítima permitia que o Arctic carregasse apenas 6 botes salva-vidas, capazes de salvar apenas 180 pessoas. A tripulação e alguns dos passageiros conseguiram entrar a bordo e ocuparam a maioria dos assentos desses barcos. Os ânimos estavam muito alterados e todos se esqueceram das boas maneiras, não deixando as senhoras e os mais novos embarcarem primeiro. Levou 4 horas para o transatlântico afundar.
Havia 150 tripulantes e 250 passageiros a bordo. Aqueles que não conseguiram encontrar um bote salva-vidas fizeram uma tentativa desesperada de construir suas próprias jangadas com partes do navio. 2 dias depois, apenas 3 barcos chegaram com segurança à costa. Os outros 3 nunca foram encontrados. Acredite ou não, a equipe de resgate também salvou algumas pessoas que estavam agarradas aos destroços por 2 dias. Ao contrário da tripulação, o capitão afundou com o Arctic e surpreendentemente sobreviveu. Ele foi apenas uma entre as 85 pessoas que fizeram isso, fora as 400 a bordo. Quando a notícia chegou 2 semanas depois, o público reagiu com grande tristeza às perdas. A enorme raiva logo se seguiu em relação às péssimas medidas de segurança e à tripulação. A imprensa publicou demandas para mudar as leis, exigindo mais botes salva-vidas. Fazia sentido ter o suficiente para cada pessoa a bordo de um navio, mas esses pedidos foram ignorados. Essa negligência levaria a mais desastres no futuro. Botes salva-vidas suficientes só entrariam na lei marítima cerca de 60 anos mais tarde, após o desastre do Titanic. A esposa e os 2 filhos de Edward Collins também estavam a bordo e não retornaram. Ele ficou arrasado, mas não parou de administrar seus negócios. A Collins Line ainda tinha uma reputação a zelar, a maior, a mais rápida e a mais luxuosa do Atlântico. Collins agora construiria um navio ainda melhor do que qualquer outro. Ele foi chamado de Adriatic e era o maior do mundo, com 105 metros de comprimento e 2 máquinas a vapor alternadas que nunca haviam sido construídas com esse tamanho. Esses motores a vapor na época estavam no auge da engenharia, embora hoje só possam ser vistos em modelos e em brinquedos. Com a nova adição de 2 mastros, o Adriatic também poderia navegar se necessário. Felizmente, algumas lições foram aprendidas com o desastre do Arctic. Mas antes que seu novo navio, o Adriatic, fosse construído, outro desastre ocorreu. O irmão do Arctic também submergiu. Acredita-se que este segundo transatlântico estava desesperado para ultrapassar o da Cunard's Line e atingiu um iceberg em algum lugar durante a corrida. Essa estranha disputa tirou a vida de 141 pessoas. O desespero de Collins e seus cascos mal feitos levaram a empresa à falência em 1858. O recém-construído Adriatic, custando mais de $1 milhão, fez apenas uma viagem no final. E mesmo essa foi considerada um desastre. A embarcação colidiu com um rebocador, mas ainda conseguiu terminar sua viagem inaugural em um tempo adequado. Depois que a empresa faliu, precisou vender o navio por apenas $50 mil. Os motores gigantes foram removidos, sendo substituídos apenas por velas. Embora já tenha sido o maior barco em alto mar, foi apenas 30 anos depois que ele foi abandonado, rotulado como irreparável e ancorado em um rio. Os outros navios restantes também foram vendidos e usados apenas para a retirada de peças. Edward Collins deixou a indústria completamente, procurando trabalho em terra firme. Como a Collins Line não estava mais no ramo, a Cunard cresceu com força. Sem concorrência, ela ganhou o prêmio Fita Azul pelos 30 anos seguintes. E 180 anos depois, após produzir centenas de navios, ainda tem uma presença constante nos mares, fazendo travessias transatlânticas, viagens pelo mundo e cruzeiros de lazer. Até hoje, a Cunard Line é a única a operar transatlânticos entre a Europa e a América. E é a grande prova de que nem sempre o mais rápido é o melhor. Todo mundo olha para a comissária de bordo enquanto ela passa apressadamente pelos passageiros. Ela ignora todos os chamados e corre para o cockpit. Todos se olham confusos. Será que há algum problema com o avião? Por trás de todas essas pessoas preocupadas, um homem está sentado pacientemente esperando que seu plano se desdobre. Ninguém sabia do perigo iminente. Novembro de 1971. É dia de ação de graças. Os passageiros estão embarcando em um avião de Portland, no Oregon, para Seattle, em Washington, para as celebrações. Tudo parecia um dia típico no aeroporto, exceto quando D.B. Cooper entrou. Ninguém o notou e ninguém suspeitou nada. Ele é um homem misterioso, e quando digo misterioso, quero dizer D.B. Cooper não é o seu nome real. Até hoje, ninguém conhece a sua verdadeira identidade. Tudo o que sabemos é que ele comprou uma passagem com o nome de Dan Cooper.
Mas a mídia entrou em cena e começou a contar essa história retratando-o como D.B. Cooper. E desde então, ele ficou conhecido por esse nome. Ele foi descrito por testemunhas como um homem de meia idade na casa dos 40 anos. Ele usava um terno de negócios escuro com uma capa de chuva preta e vestia uma camisa branca e uma gravata preta fina. O voo era curto, 37 minutos para ser exato, então ninguém percebeu que algo terrível ia acontecer. Ele embarcou em um Boeing 727 carregando nada além de uma pasta preta e uma sacola de papel marrom. Naquela época não havia verificação de antecedentes ou verificação de bagagem para medidas de segurança. Você simplesmente entrava, encontrava o seu assento e deu. Ele estrategicamente se sentou na última fila e pediu algumas bebidas assim que o avião estava pronto para decolar. Em poucos minutos, o piloto anunciou que estavam prontos para levantar voo. Os passageiros a bordo estavam ansiosos para comer um delicioso peru e estar com suas famílias em menos de uma hora. Cooper tinha outros planos e esperou até que o avião estivesse em pleno voo. Ele notou que todos os passageiros estavam preocupados com as suas próprias coisas. Ele tinha um bilhete e esperou que a comissária de bordo se aproximasse para que pudesse lhe entregar o bilhete. O assento dela ficava diretamente atrás dele, então, quando ela estava por perto, ele lhe entregou. No início, a comissária de bordo não deu muita bola para o bilhete, acreditando que o homem de meia-idade estivesse apenas entregando a ela seu número de telefone. Mas então, ele se inclinou para ela e lhe disse para ler com atenção. O rosto dela ficou branco. Ela não conseguia dizer se era uma brincadeira ou se ele estava falando sério. Mas ela olhou para ele e ele não piscava. O bilhete estava insinuando que ele estava carregando algo devastador em sua bagagem. Para manter todos em segurança, ele exigiu $200 mil até às 17 horas. Pode não parecer uma grande exigência, já que ele estava em uma posição de poder, mas naquela época isso era muita grana. Esse valor agora seria de cerca de $1,4 milhão. Ele também solicitou que 2 paraquedas dianteiros e 2 principais fossem colocados nas suas costas. A comissária de bordo passou a mensagem ao piloto, que fez o pedido através do rádio. No começo, ninguém deu bola, mas depois as notícias sobre os planos de Cooper apareceram. Eles notaram como a comissária de bordo estava nervosa e desconfortável. Quando pousaram em Seattle, Cooper não havia terminado. Ele parecia confiante em seu plano, de acordo com as pessoas a bordo. Lhe trouxeram o dinheiro e reabasteceram o avião para que ele pudesse continuar com seu plano. Também trouxeram os paraquedas como ele exigira. Ele foi meticuloso na ordem em que suas demandas deveriam ser atendidas. Ele não deixaria ninguém sair do avião, a menos que o dinheiro fosse trazido. Ele pediu 4 paraquedas civis que as autoridades levaram de uma escola de paraquedismo. Assim que recebeu seus paraquedas, permitiu que os passageiros saíssem. As únicas pessoas que ficaram no avião foram 6 membros da tripulação. Cooper estava perdendo a paciência, já que o reabastecimento da aeronave estava atrasado. Além disso, o dinheiro não lhe foi entregue em uma mochila como ele pediu. De acordo com testemunhas, ele era uma pessoa calma e não atacou ninguém. Por fim, o avião decolou. Ninguém sabia qual era o plano dele. Ele mostrou o plano de voo aos pilotos e disse a eles para voarem em direção à cidade do México o mais devagar possível e permanecerem a cerca de 3.000 metros acima do solo. A rota de voo foi bem projetada, como feita por alguém que tinha experiência em aviação no passado. Ele disse para deixarem o trem de pouso aberto durante a decolagem e voo e para que a cabine permanecesse sem ser pressurizada. Seu plano estava em andamento, mas havia outro problema. Cooper foi informado de que o avião só podia viajar mais 1.600 quilômetros com a quantidade de combustível fornecida. Isso significa que ele não conseguiria chegar ao México. Após muita reflexão, Cooper decidiu que eles teriam que parar para outro reabastecimento. Assim, decidiram pousar no Aeroporto Internacional de Reno-Tahoe, no estado de Nevada. Cooper sabia que isso o impediria de fugir com o dinheiro, então ele disse a todos para esperar perto do cockpit. Ele estava agora sozinho, onde outros 35 passageiros deveriam estar sentados. Havia passado apenas 4 ou 5 minutos desde que o avião decolara de Seattle. Os pilotos viram uma luz vermelha de aviso piscando, mostrando que a pressão interna mudou. Uma testemunha se lembra de espiar Cooper amarrando o dinheiro à cintura enquanto colocava o paraquedas. Alguns dos membros da cabine perguntaram se ele precisava de alguma ajuda através do interfone. Ele simplesmente respondeu não, e essa foi a última coisa que Cooper lhes disse. Assim que as escadas foram lançadas pela cauda do avião,
A traseira de repente se descolou para cima, mas o piloto tinha experiência suficiente para mantê-lo voando. Eles constantemente anunciavam a Cooper que estavam prestes a pousar e que precisavam que ele fechasse as escadas traseiras, mas ele não respondia. Ninguém da tripulação voltou para ver onde ele estava. Eles pousaram em segurança com as escadas ainda implantadas. As autoridades correram para o local para varrer a área caso ele ainda estivesse lá, mas depois de 30 minutos não havia sinal dele. Eles podem confirmar que Cooper pulou do avião na noite negra, com o dinheiro amarrado à cintura usando um paraquedas. E desde aquele dia, Cooper nunca mais foi visto. Não está claro se ele chegou ao México ou não, e nenhuma evidência mostra se ele sobreviveu ou não. Parte do dinheiro com os mesmos números de série dados a ele foi encontrada em Washington, mas esse é o único vestígio. Ou ele voltou para Washington, ou o dinheiro foi encontrado em algum lugar e gasto por quem encontrou o dinheiro. Se ele ainda estiver vivo, teria 90 e poucos anos de idade, o que também significa que pode já não estar entre nós. Não é como se esse mistério fosse um beco sem saída completo. Ao longo dos anos, muitas pessoas ficaram tão obcecadas por D.B. Cooper que se entregaram às autoridades afirmando ser responsáveis pelo caso. Mas essas pessoas estavam apenas buscando atenção. Quem não gostaria de ser o herói nessa história? As autoridades até acreditavam que ele poderia ter sido canadense, já que Cooper era o nome de um herói de quadrinhos que costumava pular de aviões para fugir do perigo. Tantas teorias surgiram, mas nada foi conclusivo. Foi realizado um famoso retrato falado de Cooper, mas é difícil realmente identificar o homem. Cooper se transformou em uma celebridade e um herói para alguns. Algumas pessoas até planejaram uma CooperCon, onde os fãs do Homem Misterioso se reuniriam para compartilhar suas teorias e as chamadas evidências de sua existência. A verdade é que ainda não sabemos. Em 2016, as autoridades decidiram parar de perseguir D.B. Cooper. Eles alegaram que consumia muito tempo e havia sido uma das investigações mais exaustivas que já haviam realizado. Tudo o que sabemos é que esse incidente mudou para sempre a abordagem das viagens aéreas. Em um primeiro momento, você ouve um zumbido agudo. Em seguida, faíscas começam a voar ao redor de sua cabeça. As lâmpadas começam a piscar. Um estalo ensurdecedor e você quase pula fora da sua pele. Então se sente quente, como se estivesse no meio de um deserto. E grita, até que tudo ao redor escurece. Aí recupera os sentidos com um suspiro. Está deitado no chão na escuridão total, tentando organizar seus pensamentos. De manhã, decidiu visitar seu melhor amigo, um inventor. Ele estava trabalhando em um novo mecanismo, mas nunca lhe disse o que aquela coisa deveria fazer. De qualquer forma, você bateu na porta da casa dele, mas não houve resposta. Foi quando percebeu que a porta estava entreaberta e entrou. Estava assustadoramente quieto lá dentro. Movendo-se lenta e cuidadosamente, chegou a uma escada. Ela descia para o laboratório do seu amigo. Normalmente, ele não deixa ninguém entrar. Mas e se algo tivesse acontecido e ele estivesse sozinho, sem poder pedir ajuda? Quando abriu a porta pesada de metal que levava ao laboratório, você não pôde deixar de olhar 2 vezes. A sala estava cheia de equipamentos complexos, mas desprovida de qualquer ser humano. Você quase saiu do laboratório sobrecarregado com todos os tubos de ensaio e luzes piscando. E também ficou um pouco assustado com um zumbido baixo e estranho. Infelizmente, na tentativa de sair de lá o mais rápido possível, não percebeu um monte de cabos sob seu pé direito. Tropeçou neles e começou a agitar os braços para manter o equilíbrio. Sua mão, é claro, atingiu um equipamento e o derrubou. Ele caiu no chão, você ouviu um zumbido agudo e o resto é história. Agora que sabe o que aconteceu, é hora de dar o fora. Ao se levantar, nada dói. Incrível! Você sobe lentamente as escadas chamando o nome do seu amigo. Sem resposta, decide voltar para sua casa e depois se desculpar pelo acidente. Mas antes de sair, algo chama sua atenção. Um espelho na parede. Será? Porque ele não reflete você, que confuso olha para a superfície do vidro. Então, muito lentamente, baixa os olhos e olha para as mãos. Elas não estão lá, nem um resquício delas. Você examina o resto do seu corpo, ou melhor, a ausência dele. Só não começa a gritar e correr em círculos apenas porque toda a situação parece um pesadelo. Mas não dá para negar o óbvio. Você se tornou invisível. As roupas e os sapatos que usava durante o acidente também estão invisíveis. Você vai para a sala e pega um livro. Definitivamente pode ver isso.
Que tal comida? Então vai até a cozinha e abre a geladeira. Por um segundo, se distrai com um pedaço de bolo em um prato azul. Um momento depois, já o está segurando na mão, ainda visível. Tantas oportunidades desperdiçadas, como aquele modelo de smartphone recém-lançado com o qual sonha. Não dá para simplesmente entrar na loja e sair despercebido com o telefone na mão. Você volta para o espelho. O bolo permanece visível até colocá-lo na boca. Isso significa que se decidir comer algo fora de casa, terá que ser muito rápido. Um donut levitando pareceria muito estranho. E mesmo que não consiga coisas materiais agradáveis, ainda pode ter algumas experiências únicas. Uma ideia brilhante vem à sua mente. Que tal ir a um lugar super secreto e dar uma bisbilhotada? Por exemplo, um aeroporto. Especialmente porque há um por perto. Finalmente, você vai saciar sua curiosidade. E tenta esfregar as mãos. Mesmo que não as veja, seu corpo conhece o movimento muito bem. Você sai e parte em direção ao aeroporto, cantarolando uma melodia que ficou gravada na sua cabeça. Mas depois que várias pessoas viraram a cabeça, confusas sobre de onde vem o som, é melhor ficar quieto. Um pouco mais tarde, você descobre outro inconveniente do seu estado atual: os cães. Mesmo que eles não vejam, ainda podem detectar seu cheiro muito bem. Um vira-lata sai do lado de seu dono e corre em sua direção. Ele fareja sua perna esquerda, rosna e começa a pular ao seu redor. Você está enraizado no lugar. O dono do cão assobia e o chama. Mas, em vez de deixá-lo, o pet começa a latir em sua direção. Só depois que o homem o chama pelo nome, o bicho desiste. Em meia hora, bastante abalado, você chega ao aeroporto. Entra sem problemas e consegue passar furtivamente por um guarda de segurança, depois outro. Mas assim que se aproxima de uma porta que parece particularmente promissora, um som estridente de alarme o assusta. Parece que o sistema detectou o calor do seu corpo. Assustado com toda a comoção ao redor, você se apertou contra a parede para deixar os seguranças passarem. O acidente acalma o seu espírito de curiosidade. Tudo o que deseja agora é ir para o seu lar doce lar. Depois de deixar o prédio do aeroporto, há um dilema a enfrentar. Como voltar para casa? Levaria séculos para caminhar até lá. Você não pode pegar uma bicicleta por motivos óbvios. Não dá para chamar um táxi porque o motorista não o verá. Provavelmente será preciso entrar em um ônibus, mas não há nenhum por perto. Então, a melhor opção é caminhar. 2 horas depois, você está exausto e mais do que pronto para uma pausa. Aí avista um pequeno parque com um lago do outro lado da via. Árvores e aquela sombra. É a sua salvação. Então se joga na grama e solta um longo suspiro. Em 1 minuto, já está dormindo. Você acorda de repente. Não! Um cachorro grande está virado em sua direção. E este não parece que vai desistir tão cedo. Você se levanta com cuidado e começa a recuar lentamente. Quando não dá mais para suportar a tensão, você se vira e corre. E o cachorro vai atrás. Em um ponto, descuidadamente se move muito perto do lago. Respingos e água fria atingem todo o seu corpo, entrando no seu nariz e a boca. Quando volta à superfície, já há uma pequena multidão de frequentadores do piquenique ao redor. Eles acenam com as mãos, discutindo o quão grande um peixe deveria ser para causar tal barulho. Você não pode simplesmente nadar até a margem e sair da água sob o olhar das pessoas atentas. É por isso que prende a respiração e mergulha mais fundo. Logo, alcança o outro lado do lago e, finalmente, rasteja para a terra firme. Você pode ver parcialmente seu corpo. Está coberto com muita lama visível, algas e outras coisas. Mas não pode aparecer na rua meio visível e meio não. Aí, passa a próxima hora sentado atrás de um arbusto, esperando que as suas roupas sequem. Depois, se limpa da melhor maneira possível. Está ficando escuro. Você está cansado, com sede, fome e sono. E sua casa ainda está tão longe. Uma ideia brilhante lhe ocorre ao passar pelo hotel mais caro da cidade. É lá que pode descansar. Além disso, você nunca esteve em um lugar tão luxuoso antes. O hotel tem portas de correr e você consegue entrar sorrateiramente entre os outros hóspedes. Ninguém o nota ou questiona. Pegar um elevador parece muito arriscado, por isso decide subir as escadas até chegar ao último andar. Que vista terá esta noite! Mas ainda há um problema. Como entrar em um quarto? Você parece estar com sorte. Uma funcionária está limpando uma das maiores suítes e a porta está aberta. Você entra em silêncio e fica parado no canto. Logo ela vai embora. E, nossa, as possibilidades! Você toma um longo banho de espuma apreciando a vista da cidade à noite. Então, assiste alguns programas em uma enorme TV de tela plana.
brinca com todos os tipos de controles remotos, prepara uma xícara de café delicioso e se senta em todos os sofás da suíte. Quando não consegue mais manter os olhos abertos, se deita na cama mais macia da sua vida e adormece com um sorriso no rosto. Um grito o acorda. Você pisca e abre os olhos. A funcionária de ontem está olhando em sua direção com a boca aberta. Oh, não! Sua invisibilidade deve ter acabado. E agora? Ligações, páginas da internet, links maliciosos. Essas são as maneiras pelas quais alguém pode passar a perna em você no século XXI. Mas e se alguém tentasse te vender a Torre Eiffel, o Big Ben ou até mesmo a Ponte do Brooklyn? Difícil de acreditar, mas todas essas e muitas outras coisas semelhantes aconteceram ao longo da história. Por exemplo, George C. Parker foi um dos maiores golpistas americanos. Ele operou principalmente no final de 1800. Golpista é um termo usado para uma pessoa que engana os outros. Primeiro, ganha confiança e depois os persuadem a acreditar em algo que não é verdade. Parker era um nova-iorquino e ganhava a vida fazendo vendas ilegais de itens famosos que na verdade não possuía. Ele conseguiu vender propriedades populares como a Estátua da Liberdade, o Madison Square Garden, o Metropolitan Museum of Art e, é claro, a Ponte do Brooklyn. É por este último item que ele é mais famoso. O cara vendia repetidamente a ponte, pelo menos 2 vezes por semana. Uma vez Parker chegou a um preço de $50 mil. O novo proprietário nem sabia que havia sido vítima de um golpe até que os policiais de Nova York o impediram de fazer coisas que seriam normais para quem é dono de uma propriedade, como montar cabines de pedágio no meio da ponte. A Ponte do Brooklyn foi inaugurada no final do século XIX, em 1883, e tinha pedágio, o que significa que os pedestres tinham que pagar sempre que quisessem atravessá-la. Para quem tinha um cavalo, o preço era de 5 centavos. Já para um cavalo e uma carroça, o valor subia para 10 centavos. Dezenas de milhares de pessoas cruzavam a ponte todos os dias enquanto iam para o trabalho, do Brooklyn para Manhattan. Alguns anos depois, em 1891, esse pedágio foi revogado, e obviamente algumas pessoas pensaram que poderiam retomá-lo. Parker costumava escolher nomes diferentes como Warden Kennedy, James J. O'Brien, Taylor, Roberts, etc. para aplicar os seus golpes. Ele também usou vários métodos para se apresentar como proprietário legal das propriedades que queria vender. Por exemplo, forjando documentos para tornar seus golpes mais verossímeis e criando escritórios falsos quando necessário. Além disso, quando vendeu o túmulo de Grant, se apresentou como neto do general. Um dos lugares mais populares onde operava era na Ellis Island. Ele esperava por pessoas chegando de diferentes países, especialmente aquelas que tinham dinheiro e que queriam investir em novas empresas. Seu alvo favorito não eram apenas as que queriam se mudar para os Estados Unidos, mas turistas em sua primeira visita a Nova York. Que recepção, hein? No Reino Unido, havia um homem que fazia uma coisa semelhante, mas na direção oposta. Arthur Ferguson vendia famosos monumentos nacionais ingleses e outras propriedades públicas para turistas americanos durante a década de 1920. Ele negociou o Big Ben, a coluna de Nelson na Praça Trafalgar e o Palácio de Buckingham. E sim, também vendeu esses edifícios mais de uma vez, encontrando diferentes compradores para eles. O cara conseguiu enganar muitas pessoas porque os compradores não eram bem informados e, além disso, ficavam muito envergonhados para contar suas histórias em público após descobrirem a verdade. Ferguson então foi para os Estados Unidos e vendeu a Casa Branca para um fazendeiro que teve que pagar $100 mil por ano. Como George Parker, Ferguson também tentou negociar a Estátua da Liberdade para um turista da Austrália. O homem queria comprar a estrutura impressionante, mas não conseguiu juntar o dinheiro a tempo. Ferguson ficou cada vez mais impaciente, falando sobre o negócio o tempo todo e exigindo que o comprador conseguisse o dinheiro. O australiano logo ficou muito desconfiado. Por fim, ele decidiu compartilhar a história com a polícia. Assim, finalmente conseguiram pegar Ferguson, que foi condenado a 5 anos porque descobriram alguns outros golpes que ele havia feito no passado. A Torre Eiffel também foi disponibilizada para venda em algum momento na década de 1930. Victor Lustig foi outro golpista famoso que tinha 46 anos na época e abalou a América da era do jazz, assim como o resto do mundo. Enquanto estava em Paris, ele fez um grande negócio. O cara realmente vendeu a Torre Eiffel. E não apenas uma, mas 2 vezes.
O golpe de Victor era bem simples, marcava reuniões com pessoas que precisavam de ferro sucateado. Ele as convencia de que a Torre Eiffel seria demolida porque precisava de muitos reparos. Então, quem oferecesse o maior valor, receberia os materiais. Victor era um homem encantador com fortes habilidades de comunicação que o ajudaram a convencer seus compradores de que a Torre Eiffel realmente seria deles após a compra. Ele tinha dezenas de passaportes falsos, muitas vezes mudando de nome enquanto fazia negócios ilegais. Existe uma lenda local interessante, contada em Wichita Falls, no Texas. Em 1919, um homem chamado J.D. McMahon teve a ideia de convencer as pessoas que moravam lá de que ele construiria uma grande propriedade que seria muito alta, algo que chamaríamos de um arranha-céu hoje. Assim, arrecadou $200 mil e depois construiu um prédio com apenas 4 andares. Tinha 4 metros de profundidade e 3 de largura, muito menor do que deveria ser. As medidas que ele apresentou na papelada não estavam em metros, mas sim em centímetros, um detalhe que os investidores não notaram. O investidor que teve essa ideia original, claro, fugiu com seu lucro extraordinário, deixando para trás aquilo que foi chamado de o menor arranha-céu do mundo. No século XVIII, uma mulher chamada Barbara Ernie viajou para Liechtenstein e arredores. Durante a jornada, ela carregava um baú grande nas costas e viveu uma existência nômade, por isso muitas vezes fazia paradas para tentar conseguir hospedagem para passar a noite. Toda vez que parava, Ernie dizia ao seu estalajadeiro que seus itens mais valiosos estavam no baú, então ela pediu ao proprietário para trancar o baú no quarto mais seguro. Os estalajadeiros acatavam o pedido, eles não sabiam que não havia joias ou roupas dentro dele. Na verdade, tinha o seu amigo viajante que então saía de lá, pegava todos os objetos de valor do local e depois fugia com Ernie novamente. Isso durou 15 anos, até que finalmente a dupla itinerante foi finalmente pega. Ed Barbara, um vendedor de móveis da área da Baía de São Francisco, descobriu uma fórmula original de negócios nas décadas de 1970 e 1980. Ele infestou a região com comerciais que irritavam muitas pessoas. Então começou uma nova etapa. Em certo momento, disse a todos que era dono de 50% da mina de ouro de Golden Gulch, próxima de Truth or Consequences, no Novo México. Todo mundo ouviu a história de que o local estava pronto para escavar ouro. Estamos falando de muito ouro, no valor de até $93 milhões apenas no primeiro ano. Sua empresa vendeu ações, o que rendeu grandes lucros ao vendedor. Claro, era apenas um golpe. Um certo motorista de caminhão estava sem emprego em 2010. Então teve uma ideia bastante incomum. Ele tentou vender o Ritz Hotel em Londres por quase $300 milhões. Nada mal para o possível comprador, considerando que o valor real era de mais de $700 milhões. O motorista fingia ser um bom amigo dos donos deste hotel chique. E também se apresentava como um dos sócios. Ele disse que os proprietários tinham suas próprias razões para vender o hotel através de terceiros e não cabia aos outros discuti-las. O comprador até lhe entregou mais de $1 milhão como sinal inicial. O motorista então disse que recebeu uma oferta ainda melhor e assim passaria o negócio para o outro comprador, mas não devolveria o dinheiro. As pessoas tentaram vender coisas bizarras no mundo virtual também. Por exemplo, no início dos anos 2000, quando a internet estava apenas se popularizando e muitas pessoas ainda nem entendiam o conceito de compras online, um homem da Austrália tentou vender um país inteiro no eBay. Sim, você poderia comprar a Nova Zelândia em um leilão de um mês e o preço inicial era de $0,01 australiano. Alguns potenciais compradores levaram isso muito a sério, então o preço chegou a $3 mil, antes de o eBay parar o anúncio. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro, mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo.
Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Estes são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra.
Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Odeio ter que lhe dizer isso, mas dinheiro não é feito de papel, o que também prova que dinheiro não cresce em árvores. A maioria das notas é de 25% de linho e 75% de algodão, e é por isso que elas têm uma aparência tão diferente. No século XIX, o dinheiro era feito de papel manteiga, por isso as pessoas podiam falsificá-lo facilmente, ao contrário de agora. A Torre Eiffel é quase 15 centímetros mais alta durante o verão. Quando você aquece alguma substância, suas partículas começam a se mover mais ativamente e ocupam um volume maior. Isso é algo que chamam de expansão térmica. Quando a temperatura diminui, a substância se contrai novamente. Tal efeito é mais forte nos gases, mas você também pode rastreá-lo em líquidos e sólidos, incluindo ferro. Por isso, as pessoas constroem grandes estruturas como pontes usando juntas de dilatação. Elas permitem que uma estrutura se expanda e contraia e tais mudanças não causem danos. Uau, eu tenho uma calça assim. O mel pode durar milhares de anos sem estragar. As abelhas pousam nas flores para coletar néctar açucarado. Em seguida, o transportam de volta para sua colmeia e o transferem para outras abelhas operárias. Essas abelhas reduzem o teor de água do néctar bebendo e regurgitando repetidamente o líquido. Vômito de abelha. Enzimas especiais em seu estômago quebram a glicose no néctar, fazendo com que fique mais ácido. As abelhas depositam esse néctar no favo de mel e começam a abaná-lo com as asas para que a água evapore mais rapidamente. O mel agora é altamente ácido e com baixo teor de água, o que o impede de estragar. As bactérias que deterioram os alimentos não podem sobreviver em tais condições. Tempos atrás, as pessoas usavam os colchões no chão. Levantar o colchão foi uma prática que começou no Egito Antigo e continuou em muitas outras culturas. As pessoas perceberam que o chão era frio e poderiam aquecer suas camas mais facilmente se estivessem fora do chão. As casas costumavam ser mais frias. O ar frio entrava por baixo das portas. Não havia aquecimento central, então era preciso encontrar outras maneiras de se aquecer. O ar quente tende a subir, e se você estiver posicionado mais alto, não sentirá tanto frio quanto no chão.
Além disso, dessa forma, as pessoas poderiam manter suas camas limpas com mais facilidade. Em casas simples, os pisos costumavam ser muito mais sujos do que hoje, e toda essa sujeira geralmente migrava para as camas. Continuando a falar sobre sujeira, você acha que as pessoas são naturalmente limpas e arrumadas? Afinal, nossos ancestrais que viveram há milhares de anos já usavam latrinas, arrumavam os cabelos com pentes e mantinham suas casas e corpo limpos. Nossa necessidade natural de higiene e limpeza é impulsionada pelo nosso sentimento de nojo. Esse é um mecanismo que ajuda nossos corpos a se manterem seguros e os protege de diferentes infecções. É por isso que somos mais sensíveis a certos cheiros e coisas, mas ainda temos alguns hábitos bastante desleixados. Por exemplo, comer lanches acima de um teclado. Eca, eu certamente nunca faço isso. Mas há animais que são ainda mais arrumados do que nós, humanos. Por exemplo, as cascavéis gostam de manter o ambiente arrumado. Algumas delas até usam seu pescoço musculoso e cabeça triangular para varrer a grama bagunçada quando caçam. Muitos animais gostam de limpar seu caminho quando vão atrás de sua futura refeição. Os répteis também. Menos vegetação aumenta as chances de pegar a comida. Os pássaros canoros também preferem manter a limpeza e se livrar de restos de comida, cascas de ovos ou outros lixos em seus ninhos. Dessa forma, eles também tornam suas casas menos visíveis para seus inimigos. Enquanto isso, no espaço, as sombras são mais escuras na Lua do que em nosso planeta. Isso ocorre porque a atmosfera da Terra espalha mais luz solar. Mas se você pudesse visitar a Lua, observaria sombras tão escuras que não conseguiria ver para onde estaria indo. Além disso, você notaria pegadas frescas na superfície lunar. As pessoas não pisam lá há algumas décadas, mas as pegadas parecem ter sido deixadas ontem. Como não há água nem vento na Lua, nada pode apagar essas pegadas. Assim, elas podem permanecer lá, em sua forma original, por milhões de anos. Então tome cuidado onde pisa, hein? O núcleo da Terra contém ouro suficiente para revestir todo o planeta. E se você decidisse fazer isso, o nível desse metal precioso seria na altura do joelho. Há milhares de anos, as pessoas têm extraído ouro e platina, juntamente com um monte de outros minerais preciosos, debaixo da superfície do nosso planeta. É por isso que podemos ter esgotado alguns dos minerais em certas áreas. Mas a Terra ainda tem um grande número desses depósitos, especialmente se você se aproximar do núcleo. Isso se deve aos inúmeros meteoritos que colidiram com nosso planeta durante o período de sua formação. Esses meteoritos continham diferentes minerais, incluindo ouro. Naquela época, a Terra ainda estava em seu estado fundido, e é por isso que a maior parte do ouro, um elemento pesado, afundou profundamente em seu núcleo. E o manto de silicato posicionado sobre o núcleo prendeu grandes quantidades de ouro e alguns outros minerais. Infelizmente, a maioria deles está meio fora de alcance agora, já que falamos de 2.900 quilômetros abaixo da superfície e temperaturas de milhares de graus. Muito quente, em outras palavras. Claro, se você estivesse prestes a ir para o espaço, uma das primeiras coisas que você pensaria seria em um traje espacial. Mas você sabe que é possível sobreviver no espaço mesmo se não estiver usando nenhuma proteção? Bem, não fique tão esperançoso ainda. Você não duraria mais do que 15 segundos. Esse é o tempo que você levaria para perder a consciência, porque o oxigênio deixaria de chegar ao seu cérebro. Em 1965, um técnico acidentalmente despressurizou seu traje dentro de uma câmara de vácuo. Ele perdeu a consciência após 12 a 15 segundos. 27 segundos depois, seu traje, felizmente, foi repressurizado. O homem disse mais tarde que se lembrava da umidade em sua língua começando a ferver. Ele também perdeu o paladar, que só voltou 4 dias após o acidente. Você também não pode prender a respiração no espaço, então isso não vai te salvar. Seus pulmões se romperão em algum momento, porque o ar se expandirá lá dentro. O oxigênio em outras partes do corpo também começará a se expandir, o que significa que você aumentará até o dobro do tamanho. Quase como a tia Marge de Duda Dursley de Harry Potter. Bem, não exatamente. Você não vai explodir, graças à sua pele elástica. Ela continuará mantendo você unido. E os líquidos em seu corpo começarão a vaporizar rapidamente também. Isso não lhe parece agradável? Não. O oceano tem sua icônica cor azul graças à luz do sol. Quando o sol brilha, a água absorve comprimentos de onda de luz laranja e vermelha mais longos e reflete ondas de luz azul mais curtas. Isso só é possível quando há uma grande quantidade de água. Então, quanto mais água você tem em um lugar, mais azul ela parece. É por isso que a água que você despeja no copo não tem nada em comum com esse lindo azul oceânico. O oceano desempenha muitas funções importantes. Por um lado, produz 50 a 80% de todo o oxigênio em nosso planeta, o que significa que nos mantém vivos. Mas também ajuda a internet a funcionar.
Então, quando você está rindo de um vídeo engraçado de cachorro ou assistindo a sua série favorita, sim, agradeça ao oceano por isso. A maioria dos cabos que alimentam a internet e, portanto, permitem que pessoas de todo o mundo a usem, correm debaixo d'água. São os cabos de comunicação submarinos, quilômetros e quilômetros de fiação cruzando o fundo do oceano. Existem barcos especiais para colocar tudo isso no lugar. Eles são projetados especificamente para essa finalidade. Para garantir que nada danifique os cabos e sua internet, é preciso colocá-los em trechos relativamente planos do fundo do oceano. Os cabos também precisam estar longe de antigos naufrágios ou grandes ecossistemas oceânicos. Alguns desses cabos possuem um revestimento especial que os protege de danos. Dessa forma, nenhum tubarão faminto ou peixe curioso tem a chance de mastigar a fiação. As árvores falam. Bem, não exatamente como as pessoas, mas elas têm sua própria forma de comunicação. Suas raízes estão conectadas através de uma rede subterrânea de fungos. Essa rede recebeu o apelido de Internet das Árvores. Graças a essa rede, as árvores podem compartilhar recursos entre si. É assim que elas falam. Elas usam esses fungos para transmitir nutrientes e água de uma árvore para outra. Por exemplo, há uma árvore mãe ou uma árvore que é mais forte e mais velha do que outras na floresta. Ela compartilha alguns de seus nutrientes e açúcares com pequenas árvores que crescem nas proximidades. Obrigada, mamãe. Olhe quantos insetos voando em um belo dia de sol. Você acha que eles ficam bronzeados de sol? Bem, aqueles que passam a maior parte do tempo ao ar livre não. Eles têm exoesqueletos escuros que contêm melanina. É assim que bloqueiam os raios ultravioleta. Mas os insetos que vivem no subsolo e na água ou criaturas noturnas têm a pele mais pálida e mais fina. Se passarem muito tempo fora durante o dia, podem mesmo se queimar ou, pior ainda, eles podem ser comidos. As maçãs que você costuma pegar no supermercado parecem estar novinhas, mas pode ter até 1 ano que foram colhidas. Sua conservação depende de como elas foram armazenadas. Primeiro, elas são cobertas por cera. Depois, a cera é seca com ar quente. E por fim, as maçãs são guardadas em local frio. Os bichos preguiça aprendem a respiração com muito mais maestria que os golfinhos. Essas criaturinhas lentas conseguem desacelerar sua frequência cardíaca e prender a respiração por até 40 minutos. Se assistissem a uma série de tirar o fôlego, respirariam literalmente uma vez a cada episódio. Se você observar uma foto antiga, verá que as pessoas não tinham aqueles sorrisões bonitos que vemos nas fotos de hoje. É que os fotógrafos preferiam que as pessoas ficassem sérias, então pediam a elas que dissessem qualquer palavra que as fizesse ficar com os lábios cerrados. Nada de X. A Terra não é o único planeta que tem água. Cientistas da NASA acreditam que uma das luas de Júpiter, a Europa, tem um oceano com o dobro da quantidade de água que temos aqui. Essa água está escondida sob uma grossa camada de gelo. Até Marte tem um pouco de água líquida. As cigarras estão entre os maiores insetos voadores que existem na natureza. A maioria das espécies não é tão impressionante, pois só mede de 2 a 5 centímetros. Só. Mas a maioria delas tem um corpo cujo comprimento é de aproximadamente 7 centímetros. Para se ter uma ideia, a envergadura de asas dela tem 20 centímetros. É um inseto muito grande. Nem todas as cabras comem mato ou grama. Algumas preferem subir em árvores para comer algo diferente. São as cabras marroquinas, animais especiais que habitam o norte da África. O fato é que elas se sentem mais atraídas pelos frutos da árvore de argã do que pelo mato comum. E dá para entender. Os frutos do argã parecem maçãs douradas. Essas cabras são bastante ágeis, então sobem facilmente nas árvores para comer essas frutas suculentas, e raramente precisam de ajuda para descer. Existe uma criatura que pode, tecnicamente, viver para sempre. Há uma espécie de água-viva conhecida como Turritopise dormil, ou seja lá como for que se pronuncia este nome aqui. Bem, essas criaturas têm o superpoder de renascer. Então, sempre que sofrem algum tipo de dano físico ou algo assim, essas águas-vivas voltam para o estágio de filhotes para crescerem novamente. Agora vamos testar seus conhecimentos. Há mais árvores na Terra ou estrelas na Via Láctea? Se a sua resposta for estrelas, sinto muito, mas se enganou. De acordo com as estimativas de cientistas, há cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e mais ou menos 3 trilhões de árvores na Terra. Isso é impressionante. Plutão ainda não completou uma órbita inteira desde que foi descoberto. E olha que isso aconteceu em 1930, hein?
é que o planeta leva cerca de 248 anos para concluir uma órbita ao redor do Sol. Por falar nisso, Mercúrio é o mais veloz. Ele leva apenas 88 dias para completar sua órbita. Plutão, por sua vez, só completará sua órbita no ano 2178. Desculpe, amigão, mas não poderia esperar. Mais uma curiosidade legal sobre planetas. O planeta anão Haumea tem um formato muito peculiar. Ele parece uma batata. Seu tamanho é o mesmo de Plutão, e ele tem anéis parecidos com os de Saturno. Se algum dia quiser localizá-lo, saiba que ele fica além da órbita de Netuno. Os nachos não são uma comida antiga do México. Eles foram inventados menos de 100 anos atrás. Dizem que Ignacio Anaya, cujo apelido era Nacho, criou este prato nos anos de 1940. Existe uma história legal por trás dessa invenção. Uma cliente estava com muita fome e perguntou se Inácio poderia trazer algo diferente para ela e suas amigas naquele dia. Ele viu o quão famintas as moças estavam e resolveu preparar algo rápido para elas. Ele precisou improvisar com os ingredientes que tinha ali na hora, então colocou algumas tortilhas no prato, pôs queijo ralado em cima e aqueceu tudo de cima para baixo. Para tornar o prato mais saboroso, jogou um pouco de pimenta jalapeño. Mami Finan, a cliente, perguntou qual era o nome daquele lanche diferentão. Inácio não pensou muito e disse logo que era um especial do Nacho. As laranjas não são necessariamente alaranjadas. Se crescerem em regiões subtropicais, o clima não será frio o suficiente para quebrar a clorofila, então a casca da fruta ficará amarela ou esverdeada. Essas laranjas geralmente são tratadas com gás etileno para ficar alaranjadas. Que coisa, não? Ok, aqui está uma charada para você. O que a pasta de amendoim e o anel de noivado têm em comum? Os dois contêm diamantes. Cientistas aprenderam a transformar pasta de amendoim em diamantes. Eles extraíram o oxigênio do dióxido de carbono. Depois pegaram o carbono e o colocaram sob uma pressão intensa. No fim do processo, obtiveram diamantes. Em questão de segundos, eu acho. O baiacu, também conhecido como peixe-balão, é famoso por duas coisas. Por ser desajeitado e por se encher até ficar igual a uma bola. Isso o ajuda a sobreviver no meio selvagem. Esses peixes não são comestíveis quando estão inchados. Na verdade, eles não são comestíveis nem quando estão sem ar. Seu veneno é mais de 1000 vezes mais tóxico do que o cianeto. Não conte com antídotos, eles simplesmente não existem. Pelo menos não ainda. Não são apenas as pessoas que podem se tornar cavaleiros, os pinguins também. Existe um vivendo em Edimburgo, que recebeu o título de cavaleiro em 2008. Este é o Nils Olav III, mascote e coronel, chefe na Guarda Real da Noruega. Quanto você calça? Aposto que bem menos que a Estátua da Liberdade. Nenhuma estátua precisa de calçados, mas se a Estátua da Liberdade resolvesse calçar um par de tênis, precisaria procurar o tamanho 879. E não é surpresa para ninguém, já que ela tem 46 metros de altura. Esses são os músculos que fazem a gente se arrepiar. Essas coisinhas com formato de ventilador são chamadas de arrector piliul, e nós as temos na base de cada folículo. Sempre que está frio, elas se contraem, fazendo nossos pelos se eriçarem, criando o arrepio. Você pode pensar que não é um atleta, mas se já passou suas roupas em locais super desconfortáveis, você é. Eu explico. É que a passagem radical de roupas é um esporte no qual as pessoas levam tábuas de passar para locais totalmente inesperados, como florestas, canoas ou montanhas, e passam as roupas lá. Tem gente que faz isso até em cima de estátuas de bronze ou debaixo d'água. E sim, existem até campeões oficiais. Seria bem melhor usar essa energia para normalizar as roupas amarrotadas, né? As batalhas de rap não surgiram recentemente. Na Inglaterra medieval existia uma coisa chamada flyting, que era muito parecida com as batalhas de rap contemporâneas. Isso era bastante popular nos séculos XV e XVI, quando dois oponentes zombavam um do outro em uma batalha improvisada. O mapa da língua diz que cada parte desse músculo sente um sabor diferente, mas não é assim não. Existem papilas gustativas que sentem certos sabores mais do que outros, mas não significa que uma região detecta o sabor doce melhor que as outras. Estudos mostraram que todas as partes da boca têm papilas gustativas sensíveis a todos os sabores. Os camaleões não mudam de cor para se camuflar no ambiente. Isso provavelmente seria uma coisa bastante cansativa. Na verdade, outras coisas, como o estado de humor, temperatura ou a quantidade de luz que recebem, é que afetam a cor.
Quando os camaleões relaxam e esticam suas células, cristais que ficam dentro delas são afetados pela luz. Esses répteis usam os cristais para se comunicar uns com os outros. Então, por exemplo, cores mais escuras mostram que eles não estão em um bom dia, que provavelmente estão irritados com alguma coisa. Cuidado com camaleões irritados. Os perus conseguem corar assim como as pessoas. Funciona da mesma forma, eles coram quando estão nervosos, empolgados ou quando se sentem mal. Dá pra ver a pele de seus pescoços e cabeças ficar vermelha. Os gambás não dormem pendurados em suas caudas como se vê em muitos desenhos e algumas fotos. Suas caudas são fortes, então esses animais conseguem se agarrar em galhos e sustentar seu peso corporal, mas só por períodos curtos. Os adultos são pesados demais para ficar nessa posição por muito tempo, então não conseguiriam descansar se isso fosse verdade. É praticamente impossível passar a noite assim. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7% e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia. Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de algum das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada.
Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: hora dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro. Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers. Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto. Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem.
Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou o cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte. Existem coisas sobre o seu corpo que você sabe com certeza, ou não. Você consegue adivinhar o que é realmente mito ou fato? Cada resposta correta vale 1 ponto. Depois, conte pra gente a sua pontuação. Os ovos vermelhos são mais nutritivos do que os brancos. Mito ou fato? Mito. Não há nenhum estudo dizendo isso. A única diferença é a cor da casca. Ela não afeta o valor nutricional ou a qualidade. Isso está relacionado ao tipo de galinha. A de lóbulos brancos tende a pôr ovos dessa cor. Você já ouviu falar que grande parte da poeira da sua casa é, na verdade, pele descamada? Isso não é legal, eu sei. Você acha que isso é mito ou fato? É mito. Você não remove apenas flocos da sua pele do chão. Muitos outros componentes fazem parte da poeira da casa. Fibras, cabelos, materiais de construção, mofo, pólen, partes do corpo de insetos e cinzas são alguns deles, segundo o estudo feito em lares canadenses. Isso faz sentido, pois uma casa perto de uma rua movimentada ou em uma área em obras tem mais poeira do que uma no meio de uma floresta. A pele é o nosso maior órgão. Isso é fato ou mito? É verdade. Por um instante você pode pensar que o intestino pode ser bastante grande quando o desdobra, mas não, a pele ganha essa disputa. Um adulto carrega cerca de 3,5 kg e 2 metros quadrados de pele. Não consigo pensar nos humanos sem ela, que não existe apenas para cobrir nossos corpos, mas tem também um papel essencial em nos proteger. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Mito ou fato? É real. Talvez você já soubesse a resposta correta. Mesmo assim, tentou fazer ao ler isso. Então, confira por si mesmo. Então, na sua garganta existem 2 passagens importantes para a sobrevivência. Estou deixando de lado os nomes médicos complicados e vou me referir a elas como vias aéreas e tubo de alimentação. Esse conjunto impede de respirar e deglutir simultaneamente. Caso contrário, os alimentos entrariam nas vias aéreas e causariam graves complicações. Isso nem sempre sai como planejado. É por isso que, às vezes, você acaba tossindo e evitando que um pedaço de comida chegue aos pulmões. Além de impressões digitais, os humanos também têm impressões de língua exclusivas. É mito ou fato? Verdade. A língua humana é incrível o suficiente com suas características que nos permitem sentir o gosto da comida. E também é única em sua textura. As pessoas usam sistemas biométricos como impressões digitais, scanners de voz e da íris para a autenticação. Eles são importantes para as fases de identificação e verificação. A impressão da língua é única, por isso é muito difícil copiá-la. Ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de sistema biométrico. E se as pessoas começarem a usar esse método no dia a dia por razões de segurança? Imagine trancar um cofre ou seu telefone com a impressão da língua. Um adulto passa 3 horas no banheiro toda semana. Você acha que isso é fato ou mito? É real. Uma pesquisa feita por cientistas revela que um adulto fica em média 3 horas e 9 minutos no banheiro toda semana. Isso é mais do que o tempo que passa se exercitando. Sem pressa, não precisa correr. Você engole 8 aranhas por ano enquanto dorme. Mito ou fato? Não acredite nisso. Para a nossa sorte e das aranhas, é claro, isso não é verdade. Não tenha mais medo e aproveite uma boa noite de sono.
A maioria das aranhas não se aproxima deliberadamente dos humanos. Além disso, as vibrações provenientes de uma pessoa dormindo podem ser estranhas para elas. Ou talvez apenas vivam no habitat delas e pensem que vocês são colegas de quarto compartilhando o mesmo espaço. Enquanto não houver evidências reais, chamo isso de mito. Seu osso da coxa pode resistir a milhares de quilos de força. Você acha que isso é um mito ou fato? Sim, é verdade. O nome desse osso é fêmur, que está localizado na parte superior da perna. Especialistas dizem que ele é difícil de quebrar porque é um dos mais fortes da nossa anatomia. O primeiro é o osso temporal do crânio, caso você tenha se perguntado. De qualquer forma, o fêmur pode suportar 30 vezes o seu peso corporal. Talvez porque ele seja o osso mais longo e maior do corpo humano. Você acredita que fazer a barba faz com que os pelos voltem a crescer mais grossos? Mito ou fato? Veja como eu acabo com esse mito. Especialistas dizem que fazer a barba não afeta a espessura do pelo. Ele não é removido, então a raiz ainda está lá. Você só corta a parte superior. Após raspar, o fio cresce abruptamente porque foi cortado. É por isso que você pode sentir que ele está ficando mais grosso. É seguro comer alimentos que ficaram no chão por 5 segundos ou menos. Isso é fato ou mito? Desculpe por acabar com a sua melhor desculpa para comer algo que caiu no chão. Não existe essa regra de 5 segundos. Os pesquisadores descobriram que uma quantidade substancial de bactérias é transferida para a comida em 5 segundos. A umidade dos alimentos afeta diretamente a contaminação. Imagine que você deixa cair uma fatia de melancia e batatas fritas no chão. Eu não sei por que você está comendo as duas coisas juntas ou como as deixou cair, mas vamos continuar com este exemplo de qualquer maneira. A melancia terá mais contaminação do que as batatas fritas, pois ela tem mais umidade. A superfície dela é mais propensa à transferência de bactérias. Loiras e ruivas podem desaparecer em breve. Mito ou fato? Essa é fácil, né? É mito. Cabelos ruivos ou loiros estão ligados a genes recessivos. Eles podem passar de uma geração para outra sem que a pessoa tenha a cor do cabelo efetivamente. Se ambos os pais tiverem os genes recessivos corretos, as chances são altas de que a próxima geração tenha cabelos loiros ou ruivos. Esses genes são raros, mas as populações ainda os carregam para que não se percam para sempre. Para que isso aconteça, literalmente todos no planeta com esse gene deveriam desaparecer. Então as chances são baixas. Beber café desidrata. Verdade ou mentira? Mentira. Você pode desfrutar do seu café pela manhã. Ok, pode ir ao banheiro com mais frequência depois de tomar café, mas isso não significa que está perdendo mais água. Existem inúmeros estudos sobre os efeitos da cafeína. Alguns revelaram que beber uma quantidade razoável de café por dia não aumenta o risco de desidratação. Comer iogurte ajuda na digestão. Você acha que isso é fato ou apenas mais um mito? É real, mas a opção certa de iogurte. Este é um alimento que contém probióticos, que são as bactérias boas que fazem tudo fluir suavemente no seu intestino. O iogurte sozinho pode não ser suficiente para um sistema digestivo saudável. Ele ajuda positivamente. Tenha em mente que nem todos os iogurtes são iguais. Alguns têm açúcar ou vêm com coberturas como balas ou biscoitos. Opte pelos clássicos. Seu cabelo crescerá mais rápido se você o cortar com mais frequência. Fato ou mito? Sempre nos disseram para não chorar pelo cabelo cortado, pois ele cresce mais rápido. Infelizmente, o crescimento dele não depende de quantas vezes você o corta. A média de crescimento capilar é de 3 mm por dia. Além disso, muitos fatores influenciam: idade, hormônios e até a época do ano. Saber disso pode fazer com que algumas pessoas adiem suas idas ao cabeleireiro. Alguns tubarões têm a misteriosa capacidade de cuspir o estômago fora e puxá-lo de volta para o lugar. Isso seria muito útil. A maioria das espécies ingere grandes quantidades de comida, mas o problema é que não conseguem digerir tudo e precisam encontrar uma maneira de se livrar de coisas como conchas e bicos de tartarugas marinhas, penas e ossos de pássaros, garras de lagosta e coisas assim. Então, essas criaturas incríveis vomitam de propósito o estômago junto com tudo que tem dentro. Depois que terminam, puxam seu principal órgão digestivo de volta para dentro. E todo esse processo geralmente não leva mais que 1 segundo. Algumas espécies de tubarões, como o branco ou o mako, têm um sistema especial de aquecimento dos olhos. A retina aquece os olhos e o cérebro. Isso não apenas os ajuda a detectar melhor os movimentos, como também melhora a resolução.
Quanto ao tubarão mako, essa espécie frequentemente se desloca verticalmente por diferentes temperaturas. Ao contrário da maioria das pessoas com apenas uma mandíbula móvel, os tubarões podem mover livremente as mandíbulas inferior e superior. Isso lhes permite controlar melhor a refeição e mastigá-la de maneira mais rápida e completa. Isso é tão tranquilizante. Esses animais dão à luz um grande número de filhotes de uma só vez. Depende da espécie, é claro. Mas digamos, o tubarão azul é famoso por gerar mais de 130 filhotes de uma só vez. O grande branco tem a mordida mais forte do que a maioria dos felinos selvagens. Esse caçador subaquático de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 275 quilos por centímetro quadrado. Essa é uma mordida 4 vezes mais forte do que a de um leão ou tigre. Os humanos chegam a desprezíveis 10 a 15 quilos por centímetro quadrado, então não estão mesmo nesse páreo. O tubarão-gato se defende engolindo grandes quantidades de água. Então, o corpo dele fica com o dobro do tamanho normal, o que afasta o perigo potencial. Os tubarões podem desenvolver mais de 50 mil dentes durante a vida. Porém, nem todos os dentes são iguais. Os mais fortes e maiores ficam na frente, e os mais próximos da parte de trás são menores e não tão fortes. Mas, se os dianteiros estiverem danificados, esses mais fracos podem substituí-los. Isso é possível porque os dentes dos tubarões não são tão enraizados quanto os dos humanos e podem se mover. A pele desses animais tem a mesma textura de uma lixa. Ela é feita de escamas parecidas com minúsculos dentinhos, que apontam para a cauda. Isso ajuda a reduzir o atrito que acontece quando esses bichos se movem na água. O tubarão-baleia conta com uma pele extremamente grossa. Em alguns lugares do corpo, pode ter 15 centímetros de espessura e é uma das mais resistentes do mundo animal. Os cientistas precisam fazer um grande esforço se quiserem obter a amostra de sangue dessa criatura. Os tubarões têm um olfato incrível, mas, além disso, usam um sentido a mais para detectar outros animais. Eles possuem poros especiais ao redor da cabeça, perto das narinas e sob o focinho. São órgãos especiais, algo como uma segunda visão. Cada animal gera um minúsculo campo elétrico. Graças a esses poros, cada indivíduo pode localizar esses campos elétricos e descobrir onde estão os outros companheiros. Os ouvidos incrivelmente aguçados são outro diferencial. Essas criaturas conseguem ouvir sua refeição em potencial a cerca de 915 metros de distância. Também podem captar sons de baixa frequência, como os produzidos pela contração do tecido muscular de um peixe. Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que passaram por 4 de 5 extinções em massa. Isso os torna muito mais antigos do que o Monte Everest, humanos, dinossauros e até árvores. Eles remontam ao período em que os recifes de coral estavam apenas começando a se formar. Algumas espécies podem pular da água, como o grande branco ou o tubarão-elefante, que podem saltar mais de 2,5 metros no ar. Essa manobra lhes permite apanhar animais como focas ou aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, provavelmente não os verá saindo da água. Os esqueletos dos tubarões são feitos de músculos e cartilagem, que são mais leves e 2 vezes menos densos que os ossos. Isso torna esses animais mais flexíveis e lhes permite fazer curvas fechadas quando estão perseguindo suas presas. Os tubarões martelo têm uma cabeça de formato tão estranho por uma razão. Graças a ela, essas criaturas têm uma visão incrível de 360 graus. Os olhos ficam um pouco inclinados para frente e possibilitam um campo de visão sobreposto. As mandíbulas aterrorizantes do tubarão-duende ficam presas a ligamentos elásticos. Elas podem se catapultar do focinho por até 8 centímetros. Assim, o animal consegue projetar sua boca para frente para pegar outras criaturas marinhas. Os tubarões não dormem como nós. Algumas espécies precisam nadar o tempo todo. Caso contrário, a água para de fluir pelas guelras e eles não conseguem mais respirar. Outros descansam, mas não entram em um estado inconsciente, e sim em períodos especiais de repouso. Essas criaturas não têm pálpebras. É por isso que os olhos permanecem sempre abertos. E as pupilas monitoram os arredores. A boca também é mantida aberta para que a água possa passar pelas guelras. Os tubarões podem viajar distâncias notavelmente longas sem a necessidade de descanso. Tudo graças ao seu padrão bizarro de sono. Por exemplo, os grandes brancos podem nadar distâncias de mais de 3.200 quilômetros sem parar para comer ou descansar. E como não morrem de fome? Eles usam a gordura armazenada no fígado. Aliás, esse órgão pode compor até 1/3 do peso corporal deles. Ao contrário da crença popular, são animais que não conseguem nadar de ré. Suas caudas os impulsionam para a frente e as nadadeiras peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e girar.
Isso significa que, anatomicamente, não são capazes de se mover em nenhuma direção que não seja para frente. Os tubarões não têm cordas vocais e não conseguem produzir sons para comunicação com os outros ou para expressar suas emoções. É por isso que precisam usar movimentos corporais, como torcer o corpo ou virar em torno de si. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, mas várias espécies também habitam rios e lagos de água doce. Por exemplo, os de cabeça chata foram encontrados em rios tropicais. Há espécies que também são conhecidas pela capacidade de nadar na água doce e na salgada. O tubarão lanterna anão é o menor que existe. Esse animal único não cresce mais do que 20 centímetros, mas compensa seu tamanho minúsculo de outras maneiras. Por exemplo, alguns de seus órgãos emitem luz, e o fato de habitar águas rasas o ajuda a se camuflar sob os raios de sol. Tubarões azuis comem muito, geralmente mais do que precisam. Alguns desses alimentos podem permanecer não digeridos por semanas, até que sejam necessários para obter energia. Os tubarões têm algo que se parece com uma língua. Esse órgão é chamado de base real. Trata-se da parte frontal da cartilagem, que vai do peito até a boca. Ela não se move e é praticamente inútil. Essa chamada língua não participa do processo de alimentação e não é coberta de papilas gustativas. Seu único uso, na verdade, pode ser apoiar alguns dos ossos que conectam as guelras. Existem centenas de espécies de tubarões no mundo, mais precisamente, cerca de 500. Algumas são bem bizarras. Basta olhar para o tubarão-duende, o tubarão-elefante ou o tubarão-charuto. Todas variam em tamanho, de vários centímetros a dezenas de metros de comprimento, e também vivem em ambientes absolutamente diferentes. Tubarões-tigre comem tudo o que conseguem com suas mandíbulas. Algumas das coisas mais estranhas que já mastigaram foram câmeras de vídeo, sacos de dinheiro, placas de carros de quase todos os estados dos Estados Unidos, coleiras de cachorro e por aí vai. Cada tubarão-baleia tem um desenho padrão único na pele. As manchas e listras podem ser usadas para identificar cada indivíduo, assim como as impressões digitais nas pessoas. O tubarão albafar pode mergulhar a uma profundidade tão grande quanto 5 edifícios em Empire State. Os tubarões bebês são chamados de filhotes. Quando nascem ou eclodem, já estão totalmente nutridos. E se escolherem nadar para longe da sua mãe, não precisam caçar para se alimentar por várias semanas pelo menos. Oh! Alguém disse Baby Shark? Do nosso departamento Frutas que Mordem, a bromelaína é uma poderosa enzima digestora de proteínas, feita para quebrar as células proteicas. Está principalmente concentrada no miolo do abacaxi ou perto dele. Esse material é usado até como amaciante de carne hoje em dia. Mas, depois de engolir aquele pedaço de abacaxi, o ácido do estômago vai quebrar a bromelaína rapidamente. Se a sensação de queimação for demais para você, há uma maneira de se livrar dela. Cozinhar altera as enzimas de qualquer alimento, portanto, cozinhar o abacaxi na grelha vai evitar que ele cause qualquer incômodo. O tecido da boca cura mais rápido do que qualquer outra parte do corpo, graças ao aumento do fluxo sanguíneo para o rosto também. Mudando de assunto, o leite de burro faz o queijo mais raro e caro do mundo. Para fazer o queijo pulle, os burros devem ser ordenhados manualmente 3 vezes ao dia. São necessários mais de 25 litros de leite para produzir apenas 900 gramas de queijo branco quebradiço. Custa cerca de $1.200 o quilo. Este queijo é extremamente rico em proteínas, cálcio e ômega 3, e é uma excelente alternativa para pessoas com intolerância ao leite de vaca. Mas $1.200 o quilo? A taxa de admissão em Harvard é de 4,7 candidatos a cada 100. O Walmart é um pouco mais exigente, com apenas 2,6%. Quando as coisas estão quentes, se movem rapidamente, enquanto o oposto se aplica ao frio. Se algum átomo parar de vibrar, ele estará no zero absoluto, um frio congelante de menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin. No entanto, é quase impossível chegar a essa temperatura. Nem o espaço é tão frio. Ele manterá uma temperatura média de 2,7 Kelvin, ou cerca de menos 270 graus Celsius. Os exuberantes flamingos formam bandos gigantes de milhares. Eles voam para corpos d'água em todo o mundo. Eles têm que comer alimentos diferentes em lugares diferentes. Então, suas cores mudam um pouco, dependendo se eles comem algas, camarões ou insetos. Humanos e pinguins imperadores são os únicos animais de sangue quente que permanecem na Antártica durante o inverno. Mas podemos usar casacos. Os pinguins estão presos em seus trajes formais. Os pinguins imperadores formam grandes aglomerados. Para compartilhar o calor do corpo e fornecer proteção,
Eles formam um aglomerado em constante movimento. Assim, qualquer um deles pode entrar no meio. As nuvens parecem brancas porque estão refletindo a luz do sol nas gotas de água. Quando são finas, uma grande parte da luz passa, fazendo com que a nuvem pareça branca. Conforme a quantidade de água aumenta, também aumenta a espessura. Nós vemos isso como cinza. O coco do mar produz as maiores e mais pesadas sementes do mundo. Uma única semente pode ter 30 centímetros de comprimento, 90 centímetros de diâmetro e pesar mais de 20 quilos. Os coelhos podem ser fofinhos e bonitos, mas em Brisbane, na Austrália, é ilegal manter um como animal de estimação. Você pode mantê-los apenas para fins aprovados, como entretenimento público, como um mágico. A linha de Kármán é o consenso internacional geral para o início do espaço. Está a 100 km ou 100 mil metros acima do nível do mar. O cérebro humano é composto por 60% de gordura, o que o torna o órgão mais gordo do corpo humano. A massa cinzenta representa cerca de 40% do peso do cérebro e contém 100 bilhões de neurônios transmissores de sinais. Próximo. Na Floresta Nacional Fish Lake, em Utah, nos Estados Unidos, fica o pando. É mais conhecido como o gigante trêmulo. Mais de 47 mil álamos trêmulos compartilham o mesmo sistema de raízes. Eles estão lá há tanto tempo que se estima que tenham quase 1 milhão de anos. Uma pizza margherita tem tomate, mussarela e manjericão em cima para representar as cores da bandeira nacional italiana. Um fato delicioso e aleatório. Já espirrou por causa de um gato? Os animais de estimação também podem ser alérgicos a humanos por causa das células que se desprendem de nossa pele e cabelo, embora tal alergia seja rara. Além disso, pode ser por causa dos cheiros com os quais nos cobrimos todos os dias, como desodorantes e perfumes. O maior castelo de areia do mundo, medindo mais de 17,5 metros de altura, foi construído na Alemanha, em 5 de junho de 2019, pela Sculpture Projects. Foram necessários 3 semanas e meia e uma equipe de 20 pessoas para fazer o castelo de areia com 11 mil toneladas de areia e água. O maior animal terrestre nativo da Antártica é um mosquito sem asas chamado Bélgica antártica, com apenas 1,3 centímetros de comprimento. Mas veja só, todos os outros animais na Antártica são considerados animais marinhos. Focas e pinguins passam a maior parte do tempo no oceano em busca de comida. A Antártica também é o único lugar na Terra onde não há formigas nativas. General Sherman é a maior árvore do mundo, localizada na Califórnia. A sequoia gigante tem mais de 2.000 anos e é mais alta que a Estátua da Liberdade. Há uma cidade chamada Boring, que em português significa entediante, no Oregon, que tem cidades irmãs chamadas Doe, que significa maçante, na Escócia, e Bland ou Chata em New South Wales, na Austrália. O pelo do urso polar não é nem um pouco branco. É transparente e oco e sua pele é preta. Sua pelagem camufla tão bem que, às vezes, pode passar por um monte de neve ou duna em ambientes árticos. Uma espessa camada de gordura corporal mantém esses animais aquecidos enquanto nadam. E uma pelagem de dupla camada os mantém aquecidos do ar frio. É sempre desenhado e mostrado dessa forma, mas o nosso Sol não é amarelo, laranja e nem mesmo vermelho. É uma mistura de todas as cores juntas. Se pudéssemos olhar para ele, pareceria branco. O núcleo do nosso Sol atinge uma estimativa de 15 milhões de graus Celsius, mas produzimos mais calor na Terra. Pesquisadores do Sandia National Laboratories produziram em seu laboratório escaldantes 2 bilhões de graus Celsius com um pouco de gás superaquecido. Em 1930, houve um dia sem notícias. Em 18 de abril, a estação de rádio BBC de Londres informou que não havia notícias no horário das 20 horas e 45 minutos. Pelo resto do segmento de 15 minutos, eles tocaram uma música de piano relaxante. Acho que devemos trazer isso de volta às vezes, né? Os humanos parecem ser os únicos animais que realmente gostam de comer comida picante. Claro, há benefícios em comer as pimentas em si, como antioxidantes, metabolismo mais rápido e vitamina C. Mas podemos obter tudo isso de outros vegetais. Não parece haver nenhuma razão para aguentarmos essas ardências. A maioria das bananas consumidas em todo o mundo é do tipo híbrido Cavendish. Elas não têm sementes e só podem se reproduzir com a ajuda dos agricultores. Os fazendeiros removem e transplantam parte do caule, ajudando a manter nossas frutas amarelas favoritas. Isso torna quase todas essas bananas geneticamente idênticas. A água quente congela mais rápido do que a água fria. É chamado de efeito Pemba. Se você colocar um recipiente aberto com água quente no congelador, a água continuará evaporando.
Menos água significa menos para congelar. Quando você come cenouras o suficiente, sua pele pode ficar laranja. As cenouras são ricas em beta-caroteno, um pigmento laranja natural. Muito desse pigmento pode mudar um pouco a sua aparência, especialmente em áreas do corpo com pele mais grossa, como palmas das mãos, solas dos pés, joelhos e cotovelos. O oceano é azul porque a água absorve a maioria das cores vermelhas do espectro de luz. Portanto, restam apenas todos os tons de azul para enxergarmos. Ainda assim, sob certas condições, ela pode mudar de cor completamente. Ela pode ficar verde, marrom, vermelha, rosa e laranja à medida que a luz é refletida nas partículas da água, ou ao nascer e pôr do sol. A maior parte do oceano é totalmente escura. Quase nenhuma luz consegue penetrar nas suas profundezas. Se uma invasão de zumbis acontecer, não se preocupe. Existe um centro especial nos Estados Unidos com um site de verdade, com listas de itens necessários, blogs, uma história em quadrinhos para mostrar o quão sério é isso e até um pôster para mostrar que você está pronto. E se o zumbi aparecer com um abacaxi, você está encarando um problema sério. O maior deserto do mundo não é o Saara. Ele está coberto de neve. O deserto polar da Antártica cobre o continente e tem um tamanho de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso é 1,5 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Um deserto não é medido pela temperatura ou areia. É definido como um lugar que recebe menos de 25 centímetros de chuva por ano. O pescoço de uma girafa tem cerca de 1,80 m de comprimento, enquanto o pescoço de um humano tem apenas 10 centímetros em média. Mas temos uma coisa em comum. Ambos temos apenas 7 ossos no pescoço. A principal diferença é que os ossos delas têm cerca de 25 centímetros de comprimento. Em 2015, a University of South Australia criou uma bicicleta que se estendia por mais de 47 metros. A bicicleta tinha que ser mais larga do que a média para evitar que tombasse por causa do comprimento. Mas um bravo grupo de ciclistas conseguiu andar com a bicicleta por quase 100 metros. Isso não é uma língua grande que sai da concha de um marisco. Esse é o pé que ele usa para se mover. Também é bastante forte, dando a ele a capacidade de cavar fundo na areia e na lama para se proteger. Existe uma fruta nas Américas Central e do Sul chamada sapota preta. Ela tem o gosto e a aparência de um pudim de chocolate. Oh, preciso provar isso! O jogo de cricket mais longo durou 12 dias. Era entre a Inglaterra e a África do Sul, em 1939. Terminou sem vencedor porque a seleção inglesa teve que pegar o barco de volta para casa. O primeiro trailer em um cinema foi mostrado em 1912, mas para um show da Broadway, não para um filme. Os trailers eram originalmente exibidos depois do filme, porque eles o seguiam. Eventualmente, começaram a ser mostrados no início, já que os espectadores saíam instantaneamente do cinema assim que o filme terminava. Ei, acabou! Tchau! Não, sério, acabou! Tchau!